Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Um relatório global divulgado pela Unicef no Dia Internacional da Educação aponta que 1 em cada 10 crianças de 10 a 15 anos não planeja voltar a estudar quando as escolas reabrirem por conta da Covid no Brasil. Outro dado alarmante é que em vários estados brasileiros, 3 em cada 4 crianças da segunda série estão fora dos padrões de leitura. No período pré-pandemia, o índice era de 1 em cada 2 crianças. Em países de baixa e média renda, as perdas de aprendizado devido ao fechamento de escolas deixaram até 70% das crianças de 10 anos incapazes de ler ou entender um texto simples, acima dos 53% registrados antes do coronavírus se espalhar pelo mundo. Na Etiópia, por exemplo, é estimado que as crianças da escola primária tenham aprendido de 30% a 40% da matemática que teriam aprendido se fosse um ano letivo normal. Na África do Sul, as crianças em idade escolar estão 1 ano letivo completo atrás do que deveriam. Cerca de 400 mil a 500 mil alunos abandonaram a escola entre março de 2020 e julho de 2021. As consequências do fechamento de escolas estão aumentando, segundo a Unicef. Além da perda de aprendizado, o fechamento das escolas afetou a saúde mental das crianças, reduziu seu acesso a uma fonte regular de nutrição e aumentou o risco de abuso, disse o órgão internacional. E mudando de assunto, olha só, 3 anos após a tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, o processo criminal pode voltar à estaca zero. O caso pode começar a ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Depois de exatos 3 anos da tragédia em Brumadinho, a tramitação do processo criminal pode regredir e voltar à estaca zero. Mais de uma vez, o Superior Tribunal de Justiça considerou que a Justiça Estadual não tem competência para analisar o caso. Se a decisão de passar à esfera federal for mantida, os atos processuais já realizados vão ser anulados. A Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos temem que, com isso, ninguém seja responsabilizado pelo rompimento da barragem. A tragédia de Brumadinho aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, quando a ruptura de uma barragem da mineradora Vale deixou 270 mortos e provocou degradação ambiental em diversos municípios mineiros. O número de novos casos conhecidos de Covid-19 notificados na cidade de São Paulo bateu recorde e superou o pico da pandemia de março do ano passado. Mas, além do rápido avanço da variante Ômicron, a diminuição da oferta de testes que funcionam como uma prevenção da doença está preocupando cada vez mais os brasileiros. Logo ao chegar no atendimento da UBS AMA da Santa Cecília, nos deparamos com dúvidas. Por exemplo, ela não é gestante, ela não tem doença diabética, essas comorbidades, ela não é da saúde, não é de rua e ela tomou já as 3 horas. Então não é. A gente manda pro médico, aí vai ficar a critério dele e ele faz a avaliação. Em nota, a Secretaria Municipal de São Paulo diz que as unidades vêm realizando cerca de 50 mil atendimentos por dia. E por isso, o diagnóstico, tanto para a Covid-19 quanto para a síndrome gripal, tem sido feito de forma clínica, seguindo recomendação da Organização Pan-Americana da Saúde. Enquanto 88% dos laboratórios privados do estado de São Paulo dizem sofrer na aquisição de testes para o Covid-19, a rede municipal diz que não tem esse problema. Há testes disponíveis. E mais, estão sendo comprados 1 milhão de testes com previsão para os próximos dias. Mas para quem procura atendimento já com os sintomas, como o Maurício, as dúvidas, mesmo após consulta clínica, permaneceram. Comecei a passar mal, vim trabalhar, comecei a passar mal, comecei a ficar com muita falta de ar.
e me orientaram para que eu fosse ao posto para fazer o teste, para ver se eu não estava com Covid. Nesse meio tempo que eu estive lá, eu vi 3 pessoas indo embora sem fazer o teste. Para evitar a doença, os principais cuidados continuam os mesmos. Evite aglomerações, mantenha as mãos higienizadas e use máscara. A média diária de mortes por Covid-19 no mundo atingiu o maior patamar em 4 meses. Os dados são de um projeto ligado à Universidade de Oxford. A alta taxa de transmissão da variante Ômicron tem contribuído também para o aumento no número de infecções, que pelo 7º dia seguido ficou acima dos 3.410.000 confirmações por dia. E a Pfizer-BioNTech iniciaram o recrutamento para os testes clínicos sobre a segurança e a resposta imune de sua vacina anti-Covid específica para a variante Ômicron em adultos de até 55 anos. As informações foram detalhadas em um comunicado divulgado pelos laboratórios. A direção da Pfizer já havia declarado que o grupo farmacêutico poderia estar preparado para solicitar a aprovação regulatória da vacina em março. A diretora de pesquisa de vacinas da Pfizer, Catherine Jansen, afirmou que, embora os dados atuais mostrem que os reforços da vacina original protegem contra formas graves de Ômicron, o laboratório prefere atuar com cautela. O Gur Sahin, diretor executivo do laboratório alemão BioNTech, afirmou que a proteção da vacina original contra a Covid leve e moderada pareceu diminuir de maneira mais rápida no caso da Ômicron. O teste terá a participação de 1.420 pessoas com idades entre 18 e 55 anos. Os voluntários são divididos em 3 grupos que vão intercalar as vacinas anti-Covid originais com as próprias para a variante. O imunizante da Pfizer-BioNTech foi o primeiro autorizado nos países ocidentais em dezembro de 2020. E antes de encerrar, olha só, a ação da gigante chinesa Evergrande teve forte alta na Bolsa de Hong Kong na segunda-feira, após nomeação de um executivo da estatal ao conselho. O anúncio é um sinal de que a empresa está fazendo progressos em direção a uma resolução da crise que enfrenta desde o ano passado. O papel da companhia chegou a disparar 13%, mas desacelerou os ganhos e terminou a sessão em alta de 3,91%. No fim de semana, a Evergrande informou que nomeou Liang Senlin, presidente da unidade da China Cinda em Hong Kong, como diretor não executivo. Um analista de Hong Kong disse que a nomeação pode ser um sinal de que a gigante imobiliária chinesa está perto de garantir investimentos da China Cinda, uma das maiores administradoras estatais de dívidas do país. A Evergrande montou um comitê de gerenciamento de risco no mês passado, composto principalmente por altos funcionários de entidades estatais. A empresa do setor imobiliário da China está em crise, com mais de 300 bilhões de dólares em passivos, incluindo quase 20 bilhões de dólares em títulos internacionais, todos considerados inadimplentes após uma série de pagamentos perdidos no final do ano passado. A Evergrande tornou-se a principal construtora da China e seu fundador em 2017 era o homem mais rico da nação mais populosa do planeta. No entanto, desde que o governo de Xi Jinping aprovou uma série de restrições para controlar o nível de endividamento do setor no ano passado, o grupo enfrentou uma grave crise de liquidez. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia.